Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Papo de Redação, aqui na Rádio Folha 100.3 e também no canal da Folha no YouTube. E eu te convido para poder participar conosco aqui, interagir conosco, mandar seu comentário, a sua sugestão de matéria para a gente poder melhorar ainda mais o nosso modo de fazer notícia aqui no grupo Folha de Comunicação. Pode falar mal, inclusive, da gente, mas desde que seja, evidentemente, uma crítica construtiva que faça com que a gente possa melhorar ainda mais o nosso trabalho e levar até você uma informação precisa, né? É isso aí, esse é o nosso objetivo como jornalistas. Eu sou o Lucas Luquezzi, apresentando aqui mais uma edição do Papo de Redação, esse podcast que traz aqui as principais notícias do dia, repercutindo aqui e trazendo, né, também um bate-papo com os nossos repórteres. Participe conosco enviando seu comentário aí pelo YouTube e, claro, pelo Zap, 95999715300, minha gente. A gente começa hoje falando, eu já tinha anunciado ontem que o Conselho de Ética do Senado iria analisar 13 pedidos aí de procedimentos disciplinares contra senadores, incluindo um contra o senador Chico Rodrigues, do PSB, aqui do estado de Roraima. Vinícius Gonçalves está aqui comigo e acompanhou, né, essa análise aí da Comissão de Ética, do Conselho de Ética do Senado Federal, e vai explicar para a gente o que foi decidido a respeito dessa solicitação em relação a processar, né, no âmbito do Senado, o senador Chico Rodrigues. Seja bem-vindo, Vinícius. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos escuta nas plataformas de streaming, também pelo YouTube. Pois é, Lucas, o que quer dizer então tudo isso que aconteceu com o Chico agora? Esse processo disciplinar estava parado no Conselho de Ética do Senado desde 2020, quando foi deflagrada a operação que resultou na prisão resultou na apreensão e na prisão do dinheiro que havia sido desviado, né? Todo aquele escândalo do dinheiro da cueca, enfim, que a gente já sabe. Sim. Esse processo já estava parado desde 2020 e só agora, né, hoje, foi votado na Comissão de Ética do Senado. A partir daí, o que significa isso? É mais um passo no que poderia ser um processo de cassação do senador, caso, né, os senadores, né, queiram o prosseguimento desse processo disciplinar. Esse processo disciplinar, ele está no Conselho de Ética agora, foi aprovado, vai ser instaurado, vai ser votado pelo Conselho de Ética e pode ir a plenário virando, de fato, um pedido de cassação do mandato do Chico. Mas a gente vai esperar ao longo dos próximos dias, dos próximos meses, para saber como o Conselho vai avaliar, né, de fato, esse processo disciplinar. O que havia antes é que esse processo já havia sido, inclusive, instaurado, né, pedido pelo pessoal, né? Sim. Em 2020, mas que já não estava tramitando, né, estava arquivado, né, já há alguns anos, até porque o presidente do Conselho de Ética, né, naquela época era o senador Jaime Campos, o DEM do Mato Grosso, que até então era do mesmo partido do Chico Rodrigues. Sim. Havia até uma especulação de que esses processos estavam parados justamente para evitar, né, a cassação de senadores que fossem da base aliada do antigo governo Bolsonaro, né, e que agora com o novo governo Lula esses processos tenham um prosseguimento. A gente não sabe o que vai acontecer, né, Lucas? Porque com a mudança de partido do Chico, ele saindo do DEM, agora União Brasil, né, e migrando para o PSB, que é um partido da base aliada do presidente Lula, como seria esse processo, né? Como vai ser o desenrolar, sim, de fato desse processo, né, no Conselho de Ética, né? Você vai ver de fato uma análise desse processo com o prosseguimento do pedido de cassação, ou se esse procedimento, né, disciplinar vai ser arquivado. É esperar mesmo os próximos dias, os próximos meses, para saber o que vai acontecer dentro desse escândalo que foi aí midiático, esse escândalo da cueca do senador Chico Rodrigues. Pois é. Então, só para deixar bem resumido aqui, o procedimento é por conta daquela questão lá do dinheiro da cueca ainda. Exatamente. O processo analisa especificamente a quebra de decoro parlamentar, né? O escândalo da cueca, o fato do dinheiro ter sido encontrado dentro da cueca, enfim, todo aquele escândalo que a gente já sabe, né? Enfim, esse processo ele foi instaurado por quebra de decoro parlamentar. E aí, a partir daí, os senadores vão avaliar, primeiro do Conselho de Ética, vão avaliar ou não
se houve quebra de decoro de fato e prosseguir, né, com esse processo dentro do Senado que pode resultar inclusive na cassação do Chico Rodrigues. É esperar os próximos dias, os próximos meses para saber como esse processo vai correr, né, dentro do Conselho de Ética. Com certeza, a gente vai estar acompanhando esse processo, analisando aí, vendo o que vai acontecer. Agora eu queria mudar um pouco de assunto, aliás, completamente de assunto, porque, veja bem, uma sequência de absurdos que aconteceu hoje, né, sobre aquele caso lá do carteiro que ficou ferido após atropelar o cachorro, né, e aí foi agredido pelo dono do animal. Que história é essa, Vinícius? Pois é, Lucas, o carteiro de 36 anos estava realizando as entregas, né, da rua Nicarágua, no bairro Cauamé, na zona oeste de Boa Vista, isso na tarde de ontem, quando ele atropelou um cachorro que atravessava a via. O cachorro surpreendeu o motorista, né? E aí não teve como desviar, acabou atropelando o animal teve alguns ferimentos, mas conseguiu retornar para a casa do dono. Ele deu a ré para poder ver o que tinha acontecido, né, se o animal estava bem. Quando o dono do animal já chegou com uma estaca de madeira e acertou o vidro do carro, ferindo também o carteiro na nuca. O carteiro foi levado, chegou a dirigir alguns metros, né, para poder avisar o dono que ele estava ferido. O dono não, aliás, o gestor, né, o patrão que estava ferido, né. Ele foi levado ao HGR, onde foi internado, né, continuou internado com ferimento à cabeça. O dono do animal não foi preso, né, não teve nenhuma prisão dentro dessa ocorrência. A Polícia Militar, inclusive, não registrou nenhuma ocorrência, não chegou a ser acionada para poder registrar a ocorrência de fato. E aí uma ocorrência foi registrada na Polícia Federal, porque como o veículo era dos Correios, né, ele estava dirigindo o veículo dos Correios, esse veículo é uma propriedade federal, logo a ocorrência tinha que ser registrada na Polícia Federal, e o carteiro segue internado ali com ferimento na nuca, né, após esse susto, né. Teve um traumatismo, né? Traumatismo craniano, né? Uhum. Ele teve traumatismo, né, e segue internado ali em observação na unidade. Rapaz, que absurdo, né? Eu vejo assim, claro, vai ser, evidentemente que vai ser apurado toda essa situação, se o carteiro foi uma coisa que surpreendeu, até porque eu acho que na maioria dos casos, na maioria das vezes, as pessoas não têm muito essa intenção de atropelar um animal, né? A não ser que aconteça alguma coisa. E assim, agora você querer fazer dessa forma, sabe? Você tendo um atentado contra uma pessoa, sabe? Contra uma vida, né? Poxa, é complicado, né? Realmente essa pessoa, se for comprovado realmente toda essa situação perante a Polícia Federal, tem que responder realmente e tem que ser apurado. Exatamente, a gente não sabe exatamente, né, como que foi, né, o acidente de fato, né? A gente tem os relatos, né, claro, as informações que nós obtivemos, mas não tivemos acesso a vídeos que possam mostrar o que ocorreu de fato. Mas é importante pontuar até algumas questões, principalmente o cachorro. Se você é dono de um cachorro, o cachorro fica solto na rua por muito tempo, né? É importante que, claro, né, você tenha algum controle sobre o animal. O animal está sujeito, inclusive, a ser atropelado, a acontecer algum acidente com ele, né? Então, ter esse cuidado com o animal, principalmente. Você que tem animal, né? Não só cachorro, gato, enfim. A gente sabe que gato, às vezes, é até um pouco mais difícil de controlar nesse sentido. Mas é importante ter muito controle, muito zelo sobre o animal, até para evitar acidentes, né? Porque, às vezes, como, pelo menos na descrição das informações que nós obtivemos, o carteiro foi surpreendido pelo animal que atravessou, né, a via, né, a rua Nicarágua ali no Cauamé. Então é importante até o dono do animal ter esse controle para evitar, inclusive, atropelamentos, acidentes, né, que possam ocorrer, né. Pois é, mas jamais a gente tem que fazer justiça com as próprias mãos, né? A gente tem aí todos os procedimentos, né, as autoridades, que a gente possa ir atrás, buscar os nossos direitos, né? Mas não precisava, né? A gente, na verdade, nada justifica violência alguma, né, Vinícius? Nada justifica, com certeza. Muito obrigado, Vinícius, pela sua participação. Volte sempre aqui no Papo de Redação. Eu agradeço, até a próxima. Olha, gente, a Polícia Federal, junto com outras polícias aqui do estado de Roraima, iniciaram hoje uma operação que tem como alvo o crime, no caso, o tráfico de drogas interestadual. E aí a Marília Mesquita está aqui com a gente, no Papo de Redação, que vai explicar para a gente mais ou menos
o que foi divulgado hoje sobre essa ação das polícias em conjunto aqui, Marília? Isso mesmo, Lucas. A Operação Arcano X, ela foi deflagrada na manhã de hoje e foram cumpridos aí 5 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva contra aí integrantes de uma organização criminosa que tem como o objetivo aí desarticular o tráfico de drogas interestadual aqui em Roraima. E assim, em relação à investigação, conforme foi avançando, né, o que as polícias elas conseguiram aí descobrir sobre esse grupo suspeito aí? De acordo com informações da Polícia Federal, Lucas, a origem dessa droga seria o estado do Amazonas, com destino a Roraima e outros estados da federação. Ainda de acordo com a polícia, essa droga, esses criminosos, eles utilizavam tanto a via terrestre como a vias aéreas também para transportar essa droga, e eles utilizavam pistas clandestinas aqui no interior do estado. Então, essa é uma operação que ela já vem sendo desencadeada desde o ano passado, onde já foram apreendidos aí pelo menos 7 suspeitos do tráfico de drogas. Essas prisões ocorreram em flagrante, mais de 55 quilos de droga também já foram apreendidos. Então, é um trabalho contínuo da polícia para desenfrear aí ou desarticular essas organizações criminosas que têm como alvo o tráfico de drogas interestadual, que a gente sabe que aqui em Roraima é uma porta de entrada para o tráfico, e já foram aí apreendidos mais de apreensões muito altas, né? Centenas de quilos de drogas. Exatamente, aí, principalmente do skunk, que é conhecida aí como a super maconha. Então, essa operação, mais uma vez, aí tentando tirar de circulação aí esse tráfico de drogas, tirar a força também do tráfico aqui no estado. Muito bem, Marília. Muito obrigado pelas informações e volte sempre aqui no Papo de Redação. Até a próxima, Lucas. Pessoal, o Ministério Público do Estado de Roraima fez um pedido extremo, um afastamento de um prefeito aqui do interior do estado. Adriele Lima vai explicar melhor essa história, quem é esse prefeito, qual é esse município e por que o Ministério Público fez esse pedido extremo aí. O que ele fez para poder o órgão de controle fazer um pedido como esse? Olá, Lucas. Olá, quem acompanha o Papo de Redação. Então, o MP pediu o afastamento do prefeito Jairo Ribeiro, que é prefeito do município de Iracema. Sim. Esse afastamento foi pedido após o prefeito não se manifestar sobre um concurso que aconteceu lá um concurso que foi realizado, começou em 2016, mas que foi anulado em 2017. E agora, em 2023, o MP validou novamente esse concurso, porque já haviam pessoas inscritas, né? Sim. Já estava quase em fase final, mas na época o concurso foi invalidado, porque houve algumas incompatibilidades ali nas datas de validade do concurso, devido à mudança de gestão da prefeitura, né? Então foi anulado. E aí agora, com essa nova validação do MP, o prefeito deveria se manifestar a tempo sobre os pedidos que o MP fazia, né? Que era uma nova data, que a prefeitura divulgasse uma nova data desse concurso, que divulgasse também a data de validade dele e a data de chamamento também do pessoal que já foi aprovado. Esse concurso aí é concurso da área administrativa, né? Isso, é para concurso de vagas de motorista, assistente de aluno, mais para a área da educação. Sim. E aí, enfim... O que o prefeito já falou? A gente procurou, evidentemente, a nossa reportagem, evidentemente, como o nosso... A gente é jornalista, né, gente? A gente procura sempre o outro lado. E qual foi a resposta que o prefeito deu? Ou ele não deu uma resposta pra gente? Não, ele já deu uma resposta. Ontem mesmo eu conversei com ele, né? E ele falou que ele já se manifestou, sim, sobre 2 dos 3 itens que o MP pediu. Sim. Ele já divulgou a data de validade do concurso, já revalidou o concurso, mas o MP também pedia a exoneração dos cargos comissionados. E o prefeito disse que não iria fazer isso, né? Porque os cargos comissionados não são os cargos que contém no concurso, então não fazia sentido ele exonerar esses servidores. E aí ele disse que iria sim se manifestar a tempo, né? De acordo com o pedido do MP. Tanto é que ele já teria feito isso. No sistema já consta ali uma manifestação da parte do prefeito. E disse que vai seguir todos os conformes, tudo como a justiça está pedindo, né?
Com certeza. Então tá. Qualquer coisa aí, folhabv.com.br Isso. também tem mais detalhes sobre essa matéria da Adriele, sobre esse pedido extremo que o Ministério Público do Estado fez. E agradecer a sua participação aqui, Adriele. Volte sempre aqui. E parabéns. Feliz aniversário para você. Obrigada, Lucas. Deus te abençoe, querida. Obrigada. Até a próxima. Até. Pessoal, uma diretora de uma escola municipal aqui de Boa Vista foi denunciada por vários casos de assédio moral. Isso mesmo. A gente já teve outras denúncias em relação a outros gestores aqui na gestão municipal de Boa Vista. E para falar desse caso específico, eu chamei o José Magno. Então, explica, José Magno, os detalhes dessa denúncia, né? Qual foi a escola, né? E o que você apurou aí sobre essas denúncias que foram feitas aí? Acho que foram por pais, inclusive, de alunos, né? Mais uma denúncia envolvendo os gestores da rede municipal de ensino. Dessa vez foi na escola Antônia Fernandes Cutrim. A denúncia foi contra a gestora. E os servidores e também ex-servidores prepararam um relatório completo sobre todas as agressões registradas. Tem assédio moral, tem gordofobia, tem o uso da posição de gestora para coagir funcionários. Então, são diversos relatos que foram reunidos e levados ao Ministério Público e à SMEC, a Secretaria Municipal de Educação. Cita aí pelo menos algum exemplo que você tem de cabeça aí, pra gente entender, porque a gente fala muito genericamente, né, a gordofobia e tal, mas diz aí um exemplo de ofensas que foram feitas aí nessa denúncia. Bom, entre uma das ofensas, tem um suposto comentário que a gestora teria feito em relação à aparência de uma professora, como essa professora era gorda, como essa professora era mal vestida. Inclusive, nesse mesmo comentário, ela teceu falas mais graves sobre a vida pessoal da professora em questão, entre outras situações, por exemplo, de usar sua posição como gestora para assediar funcionários de empresas terceirizadas de limpeza que estavam em horário de intervalo, dela querer coagir para que eles trabalhassem em horário de intervalo, ou então coagir funcionários para exercer funções para as quais eles não foram contratados. Por exemplo, o caso de uma ex-servidora que era porteira e a ela foi designada a função de cuidadora de uma criança autista. Essa servidora, de acordo com o relatório, negou por entender que ela não possuía os conhecimentos e habilidades necessárias para acompanhar aquela criança, mas ela foi coagida pela gestora, segundo o relato, para assumir essa função, entre outros relatos. Pois é, e assim, o que a prefeitura... na verdade, você primeiro procurou, né, a gestora para poder falar sobre essa denúncia, o que ela disse, e a gente também, evidentemente, a gente procurou a prefeitura e o que as partes falaram sobre isso. A gente entrou em contato com a gestora e ela preferiu se manifestar por meio da prefeitura. E ambos, Prefeitura e Ministério Público, nos deram a mesma resposta. Queriam averiguar a situação e, caso fosse identificada alguma conduta inadequada, as medidas cabíveis seriam tomadas. Pois é, hoje esse assunto ele foi muito debatido na Câmara Municipal de Boa Vista. Eu inclusive, fiquei boa parte da sessão, acompanhando a sessão, né? Teve vereadores como Ítalo Otávio, como o vereador Sandro Baré, que eles defenderam um requerimento para fazer uma moção de repúdio contra essa gestora por conta desses vários relatos e baseado na matéria da Folha de Boa Vista, né, relatando essa série de denúncias que foram feitas por servidores e ex-servidores sobre essa conduta, a suposta conduta dessa servidora, essa gestora. E esse requerimento acabou saindo de votação porque os autores acabaram se convencendo com a posição, sobretudo dos vereadores da base da Prefeitura de Boa Vista na Câmara, de que deveria haver uma ampla apuração, né, sobre esse caso aí, incluindo a questão do processo legal, né, que tem todos aqueles ritos, né, em relação a ouvir a gestora nessa situação. Então, evidentemente que a Prefeitura tem o seu procedimento interno, ela vai ser ouvida, e os vereadores, de modo geral, acabaram se convencendo de que vão fazer uma manifestação
claro, repudiam a questão do assédio moral, de várias outras coisas, mas que preferiam não se convencer de que essa moção de repúdio ela se estenda depois, caso realmente se comprove todas essas denúncias, né? Comprove toda essa questão. Realmente são várias denúncias e evidentemente que tudo isso tem que ser apurado, Zé Magno. Inclusive chegou no nosso Instagram, assim, é comum que a gente receba essas denúncias por parte da educação. A pessoa se identifica, né? As pessoas se identificam e assim que a gente publicou no nosso Instagram, vários relatos chegaram na seção de comentários sobre situações similares. Sim. Então, se a ideia da Câmara Municipal em levar esse assunto à frente e não emitir essa moção de repúdio nesse momento, for ampliar as investigações e ampliar as oitivas com servidores, que seja feito dessa forma, então. Na verdade, tem que investigar tudo, né, gente? Quando há uma suspeita, você tem que investigar, né? E principalmente quando há várias suspeitas, né? Vários questionamentos. Mas vamos mudar um pouco de assunto, Zé Magno. Vamos falar aqui um pouco de passagens aéreas, né? A gente gosta de viajar, né? Então, assim, a passagem aérea, como a gente estava falando ontem, tá caro pra caramba, né? Mas ainda assim tá havendo uma procura grande. O que você tem para falar pra gente aí? Essa procura se deve pelas férias do meio do ano que estão chegando. Férias de julho, a galera vai viaja pra visitar a família que mora em outro estado, então ir para outro país, enfim, por vários motivos. E o segundo motivo pelo qual essa demanda aumentou é a demanda reprimida causada pela pandemia. Sim. A pandemia acabou, teve aquele tempo em que as pessoas estão ali tentando se recuperar economicamente, muita gente saiu numa situação muito complicada financeira da pandemia, e a gente teve esse ano inteiro para tentar se recuperar de alguma forma, e agora as viagens estão se tornando cada vez mais frequentes novamente. Que bom, né? Que bom que o povo aí tá conseguindo se recuperar. O Brasil tá voltando assim, a nossa economia tá melhorando, né? A gente passou por um momento muito difícil aí da pandemia, muita gente demitida, muita gente que teve o seu salário cortado, né, por conta da pandemia. Então, assim, pelo visto, a gente está ficando bem, né, economicamente, né? A gente espera que o pessoal, o povo, de modo geral, possa voltar a voar também. Melhorando, mas assim, no caso de Roraima, como a gente estava comentando ontem, a gente entrevistou uma especialista, uma agente de viagens, que faz parte da Associação Brasileira de Agências de Viagem. E ela explica que a redução no valor das passagens ela foi sentida em todos os estados, menos em Roraima. Ai, gente. E ficou, de acordo com ela, a expectativa de que o governo, ou então os deputados, ou então as autoridades de maneira geral, façam alguma coisa para tirar a gente dessa situação. Pois é, a gente precisa muito disso e a gente quer voar, né, gente? A gente, poxa, como eu falei ontem, né, a cidade, o grande centro mais próximo da gente é Manaus, daqui a 800 quilômetros, né? Viajar de ônibus já é difícil, ainda mais com uma estrada horrorosa dessa como a BR-174 nesse momento, né? Precisa melhorar muita coisa e a gente tem a opção do avião, mas é uma opção muito cara. É isso, Zé Magno. Muito obrigado, foi muito bom o papo aqui. Agradeço. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Olha, pessoal, a gente está acompanhando aí a situação da fronteira do Brasil com a Venezuela, porque o governo venezuelano decidiu restringir de uma forma unilateral as cargas brasileiras que vão lá para o país vizinho. Cargas como carne, no caso linguiças, né? Salsichas. Hoje, inclusive, empresários brasileiros decidiram fazer um protesto em Pacaraima contra essa restrição. Inclusive, teve um vídeo que eu vi de um empresário que decidiu fazer até uma distribuição de salsichas que estavam por estragar para a população de imigrantes venezuelanos ali na fronteira. E aí eu recebi uma informação agora à tarde de que o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, ele comunicou essa situação ao Itamaraty, né, falou que a situação é absurda e que não existe nenhum comunicado nesse sentido que possa justificar essa restrição da Venezuela. Então, parece que as coisas começaram a andar para tentar resolver aí via relações exteriores essa situação entre os dois países. Vamos ver, vamos acompanhar.
Agora eu vou falar de uma novidade muito boa para você, leitor da Folha de Boa Vista. A gente está aí completando quase 40 anos no mercado roraimense da notícia. Dina Vieira está aqui, editora-chefe do Grupo Folha, que vai explicar para a gente mais ou menos a grande novidade de hoje. O novo site da Folha de Boa Vista entrou no ar, Dina. Isso Quem diria? mesmo, Lucas. Finalmente, né, a gente está com o nosso novo site. A gente esses dias estava aí no trabalho aí migrando, né, as informações, treinando, né, no novo site, aqui toda a equipe empenhada com isso. Então hoje já está disponível aí o novo site, né, um site aí que foi criado, né, com mais tecnologia para atender melhor aí os leitores, com mais rapidez, né. A proposta é que a velocidade aí de acesso aumente, né, em 50%, que melhore, né? Um site mais leve, um Sim. site, né, mais clean, né? O layout diferente também. Então é uma Poxa, novidade aí para comemorar, né, esses 40 anos da certeza. Folha. Com certeza, uma grande novidade. A gente está vendo aqui dá uma passeada aqui pela página inicial da Folha, né? A gente tem a seção de colunas, as principais notícias aí que você pode acompanhar em folhabv.com.br. Para você que nos vê agora, tá dando uma passeada aí na página inicial, né? A gente tem algumas notícias, inclusive a notícia que eu acabei de falar aqui sobre o governo brasileiro tentar resolver essa situação diplomática também com a Venezuela, né? Mais ou menos um boicote aí da Venezuela ao Brasil em relação às cargas. É a manchete principal desse momento que a gente está gravando aqui, né? E que grande novidade, né? A gente está na 4ª geração aí do site da Folha, Dina. Isso, é verdade. A Folha sempre, né, se atualizando, sempre buscando aí a parte tecnológica, né? O Alberto, que fica à frente dessa parte, então sempre buscando novidades. E agora a gente vai conseguir interagir melhor com as redes sociais, né? Por meio legal. desse site. Vai ter aí Web Stories, né? A gente vai poder ver postagens do Instagram, TikTok, Twitter. Então tudo muito integrado. Ficou bem legal esse novo site. Muito bom, muito bom. Dina, eu tô na minha 2ª passagem aqui pela Folha, mas pô, como se fosse uma vida aqui, porque eu lembro quando eu cheguei aqui em 2013, na minha primeira passagem, para ser editor, para ser, na verdade, repórter estagiário, né, de esportes, né? A gente estava na 2ª geração do site ainda, né? Então eu fiz parte aí da migração da 2ª para a 3ª geração, embora eu não fosse da web, né? Mas eu acompanhei essas mudanças aqui, assim. E para mim é uma honra também estar fazendo parte assim dessa história, né? A gente escrevendo aí a história do Grupo Folha de Comunicação, que é um dos grupos mais importantes aí da comunicação roraimense. É verdade. As pessoas vão estranhar um pouquinho, eu peço até a compreensão, né, dos leitores. Vai sei ter que vocês uns vão bugs de vez em estranhar. quando, né? Porque a gente ainda tá, né, na fase de estabelecer mesmo. E que as pessoas, né, às vezes não vão achar a notícia onde ficava, costumava ficar. Então, só um pouquinho de paciência, daqui a pouco todo mundo se acostuma e vai ver o quão legal ficou. Com certeza. Vai ter muito tempo aí, pessoal aí aprender. A gente mesmo ainda tá aprendendo ainda, né? Então o pessoal que tá acompanhando, evidentemente, vai apanhar pra caramba pra poder ver onde é que fica a notícia de política, de esporte, de economia, enfim. Mas com certeza ficou bem melhor e Ah, vai com atender certeza. muito mais aí os nossos leitores assíduos, né? Tá muito bonito, muito mais moderno, muito mais atual. Obrigado, Dina, pela Que participação isso. aqui e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Vamos seguir aqui o papo de redação, minha gente. Despedindo aqui de vocês, agradecer mais uma vez a sua companhia no papo de redação aqui na Rádio Folha 100.3 e também no canal da Folha no YouTube. Olha só, eu prometi que eu ia ler algumas mensagens e veja bem, ontem eu estava finalizando aqui a transmissão do papo de redação, só que eu acabei não lendo algumas mensagens que chegaram aqui na nossa live no YouTube. Eu vou abrir aqui a nossa live só para eu poder ler aqui o que o pessoal comentou. Eu lembro que a Samara Massafera, ela tinha comentado alguma coisa aqui, alguma coisa sobre de ter me acompanhado desde a outra emissora e tal. Agradecer o carinho da Samara Massafera, uma ouvinte e leitora, ouvinte assídua da Rádio Folha e leitora assídua da Folha de Boa Vista, né? Muito obrigado, Samara, pelo seu carinho aí, pela sua audiência. Quero agradecer aqui o apoio técnico de Aduan Figueiredo, Riover Herrera, John Hudson também, nesse papo de redação de hoje. Eu sou o Lucas Luquezzi, além da apresentação, eu também estou na produção
né? Eu quero que você participe sempre aqui conosco, enviando a sua mensagem para o 999715300. Muito obrigado, gente, pela sua companhia de sempre. Agradecer mais uma vez a companhia de todos e até amanhã, se Deus quiser.